Fala, família Leonardo, passando aqui, e é rapidinho, tá? Para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, nesta sexta-feira, dia 24/7/2026, eu venho te dizer que até que enfim, parece que o gigante acordou, várias negociações acontecendo dentro do Vasco da Gama. Para você que curte nosso trabalho, vem para a live das 11 da manhã, porque nós vamos destrinchar tudo que está rolando no Vasco. Tem vários nomes que eu não vou nem trazer nesse vídeo, mas que nós vamos debater na nossa live das 11 da manhã. Por enquanto, aqui vamos falar de Diego Barbosa. Parece que o Vasco está tentando a contratação do jogador. Vamos falar também do Iboá, mais uma vez, o equatoriano, atacante, aí é pauta do Vasco. Eu vou te trazer aqui valores que o Vasco andou oferecendo lá o clube dele italiano. Vamos também falar sobre essa situação do Diego Carlos, vem para o Vasco, não vem, o que está faltando. Vamos trazer também para vocês aqui mais atualizações do Deossa. Parece que vai rolar, inclusive, na nossa live de 11 da manhã. Ainda vamos falar aqui sobre uma análise bem bacana das valências e também das deficiências do Deossa. E para finalizar, eu vou trazer uma lista aqui de jogadores que estão livres no mercado, sem contar que o nosso atacante é o Spinelli. Eu vou te mostrar, né, quantos gols tem ele e quanto tempo demora para o Spinelli participar de uma jogada de gol, assistência, ou até mesmo ele conseguir finalizar e concretizar essa finalização, ali no caso, né, marcando os gols pelo Vasco da Gama. Então, depois da vinheta, cola aqui comigo, enquanto eu fiquei rebuscando aqui, sabe, palavras para falar do Spinelli. Agora, rapaz, ó, só para finalizar, só nomes de volantes, eu ouvi mais de 5. Zagueiros, atacantes de lado de campo, mas o camisa 9, parece que o camisa 9 não vai ser o Eberê. Já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 115 mil inscritos aqui no canal. Para você que acabou de chegar e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, caso goste do nosso trabalho. Para quem já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like maroto. Galera, ajuda pra caramba. Tô gravando esse vídeo aqui às 3h20 da manhã, só para manter você atualizado. Merece o like? Então deixa ele aí no final, comente sobre as nossas informações. Lembrando, 2 vídeos por dia e também 2 lives. Inclusive, esse vídeo das 6 da manhã, o outro vídeo das 4 da tarde e as lives 11 da manhã e 20 horas da noite. Olha só, e hoje a live de 11 da manhã vai estar imperdível, porque a gente vai trazer algumas informações que estão sendo especuladas, outras exclusivas. Então cola conosco aqui, porque só de volante, meu irmão, ó, mais de 5 volantes sendo especulado no Vasco, o segundo homem de meio campo, além do Deossa, tá? E para poder finalizar, galera, o like é importante, vou parar de pedir, vamos começar os trabalhos, porque, bom, segundo nossa apuração, negociações estão em andamento por Danilo Barbosa. O Vasco trabalha nos bastidores para tentar a contratação do volante Danilo Barbosa, atualmente no Al-Ula, da Arábia Saudita. A apuração é de que o jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, o que facilita o diálogo entre as partes. No entanto, a negociação ainda depende de um entendimento entre os clubes. O Al-Ula exige uma compensação financeira para liberar o atleta e as conversas seguem em andamento na busca por um acordo. Até o momento não existe acerto entre o Vasco e o clube da Arábia Saudita, mas as tratativas permanecem em aberto. Danilo Barbosa é um nome que agrada a diretoria e a comissão técnica por sua capacidade de atuar como volante barra zagueiro. Além de volante, faz a função de zagueiro, lembrando que a gente perdeu o Hugo Moura, que fazia as mesmas funções, reforçando o sistema defensivo da equipe.
Revelado nas categorias de base, Danilo Barbosa também acumula passagens por Palmeiras e Botafogo. Atualmente possui contrato com o clube saudita até 30 de junho de 2028. As negociações ou a negociação está em fase inicial e novas atualizações podem acontecer nos próximos dias. Lembrando que essa informação inicial sobre o Vasco ali sondar o Danilo Barbosa veio dos nossos amigos Cauã Rodrigues, Gustavo Tutinha, lá o Gustavo Cunha e também o Colina 1927. A apuração é minha, juntamente com Amadeuzinho, que não está quase falando, mas o homem continua trabalhando e muito. Olha só, agora sobre aqui o Eboá. Após boa temporada pela Venezia, rapaz, é Venezia no nome do time. Será que é de Veneza esse time? Acho que sim, tá? E as atuações de destaque na Copa do Mundo, John Yeboah passou a despertar o interesse de clubes do futebol europeu. Segundo nossa apuração, o desejo inicial dos representantes do atacante é que ele permaneça no mercado europeu. E aí tem um contraste, tá? Porque, apesar disso, a proposta apresentada pelo Cruz Maltino chamou a atenção do jogador e do clube italiano. O Vasco ofereceu 1 milhão no empréstimo com a obrigação de compra fixada em 4 milhões de euros. Então é 1 milhão de euros no empréstimo e mais 4 milhões de euros, além de apresentar um projeto esportivo para 2027, considerado atrativo pelo jogador. Então o Yeboah, ele achou o projeto legal. Só que seu staff, ele tem aconselhado ao atacante a permanecer na Europa. Vasco continua ali conversando e detalhe, né? Não há acordo fechado. O Vasco trabalha para convencer todas as partes envolvidas para concretizar a contratação. Yeboah é visto como um reforço importante para a sequência da temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro. Agora esse aqui, informações. Vasco esbarra em altos vencimentos e disputa com o Como por Diego Carlos. O Vasco mantém conversas para contratar o zagueiro Diego Carlos, mas a negociação esbarra neste momento, principalmente na questão salarial e no interesse do clube do Como, lá da Itália, em permanecer com um atleta. Então, o Como ele quer permanecer com um atleta. O atleta ficou emprestado lá com o clube italiano por 1 ano, mas a grande questão é valores. Atualmente, o defensor recebe cerca de 3 milhões por mês, um valor considerado fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Para que o negócio avance, será necessário que o jogador aceite uma redução salarial. O clube turco aceita negociar a saída do zagueiro, desde que o Vasco assuma os vencimentos do atleta. E esse deixa aqui sair no caso, se for empréstimo, tá? Outro ponto importante é que o Como da Itália também segue no cenário. O clube italiano tenta convencer o Fenerbahçe a reduzir o valor pedido dos direitos econômicos de Diego Carlos, que giram em torno de 7 milhões de euros, o que mantém a disputa aberta. O contrato do zagueiro de 33 anos com o Fenerbahçe vence em 30/6/2028, mais uma apuração minha e também do Amadeuzinho. Inclusive, o Pablo Oliveira, não conheço aqui o setorista, tem 31 mil seguidores. Ele vem dizendo, fora dos planos do Fenerbahçe, 4 milhões ano até 2028. Isso aqui é o que ele recebe por ano. Diego Carlos atrai interesse do Vasco, mas prioriza o Como. Sem espaço por indisciplina e limite de estrangeiro na Turquia, o zagueiro vive em impasse. Seu agente exige a liberação sem custo sobre a ameaça de mantê-lo no banco até o fim do contrato. Então, o Diego Carlos provavelmente vai parar no Como de volta. É porque, né? Diz aí, rapaz, se eu não me engano, tem até uma informação lá do Colina 1927, que para fechar com o Vasco, ele pediu aproximadamente 2 milhões de reais mais luvas. Um outro detalhe é que o Vasco precisaria dar uma compensação financeira lá ao Fenerbahçe, porque o Diego Carlos custou dinheiro, tá? Claro, os caras querem se livrar do atleta, mas se o Como pagar uma compensação
Ele que já quer ficar pela Itália, nada impede dele ir. Agora, da onde o Vasco vai tirar 2 milhões mês, fora as luvas, tá? Com o jogador, aí já é uma outra história. História que a gente vem contando aqui é que o Vasco da Gama conseguiu, enfim, contratar o Nelson de Ossa. É dessa forma que está todo mundo considerando essa negociação, algo que vem se arrastando aproximadamente aí por 30 dias, mas segundo o Manu Colchão, Colchão, né? Aí deve ser Manu, deve ser muito engraçado, né, rapaz? O sobrenome desse cara. Depois vou pesquisar, né? O que significa colchão, se tem algum significado. Nelson de Ossa está muito perto de ser jogador do Vasco da Gama. O Real Betis já deu ok para desbloquear e a operação não está fechada 100%, mas sim muito perto. O desbloqueio agora sim está em fase final no Betis. Dizem muitos por perto. Então quem está ali perto está dizendo, ó, já fechou. E aqui o Daniel Escudeiro, última hora, Nelson de Ossa se encontra muito perto de recalar no Vasco. É a tradução, tá, galera? O Real Betis já deu o ok, a fórmula do conjunto carioca, ou do time carioca. Segundo informam fontes próximas ao clube, a operação não está totalmente fechada, mas espera que seja oficializada nos próximos dias. Eu acho que o Betis, na moral, só está esperando o dinheiro cair na conta. A saída de Nelson de Ossa do Real Betis para o Vasco da Gama finalmente está prestes de ser fechada. Ambas as partes confirmam que a sessão está sendo finalizada e espera-se que seja concluída até o final desta semana. Foi a mesma coisa que eu ouvi e que eu venho falando. Olha, eu estou ouvindo direto que o de Ossa até o final de semana acaba. Deve ser realmente o Pix. Ah, e detalhe, tá? Se vai fazer o Pix, faz hoje. Porque é o dia que fecha, né? Sabe, domingo, todo mundo sabe que os bancos não abrem. Uma operação que durou bastante tempo, mais do que o esperado, tanto pela negociação quanto pela situação do clube brasileiro. Tudo feito em breve. É aqui o Gonzalo Tortosa. Então é mais um dizendo que o de Ossa vai jogar no Vasco da Gama. E como eu disse para vocês, eu até postei isso no X, né? E achei engraçado, porque, rapaz, só homens, ali segundo homem de meio campo, primeiro homem de meio campo, eu já ouvi mais de 5 nomes, tá? É nome para tudo quanto é lado, de tudo que é gosto, de tudo que é tipo. É Danilo, ó, Danilo Barbosa, de Ossa, e tem mais uns 3 ou 4 aí que eu vou trazer na live de hoje, às 11 da manhã. Esses nomes já estão até sendo especulados, não é nenhuma novidade. Chegou para mim também, mas nós temos algumas exclusivas aqui, tá? Então, às 11 da manhã, a gente volta para desenrolar. Por que eu estou falando só de volante? Porque eu tenho muita preocupação com isso aqui, ó. Claudio Spinelli, 24 jogos, 12 como titulares, 6 gols e 1 assistência. E a pergunta que não quer calar, estamos precisando de matador? Porque se liga nessa lista aqui do Luiz Carlos Largo. Mohamed Salah, livre no mercado. Todos que eu falarem aqui está livre, tá? O Vlahovic, 26 anos. O Alaba, 34 anos. O Dani Carvajal, 34 anos. O Fabinho queria no Vasco, 32 anos. Tem também o Casimiro, tá livre no mercado. O Casimiro tá livre, rapaz. Os jogadores da seleção, tudo livre, ninguém quer. 34 anos. John Stones, 32 anos. O Jadon Sancho, esse cara aqui também é conhecido, tá? 32 anos, não, 26, desculpa. O Sterling tá aqui também, ó, 31 anos. O Sterling também aqui no Vasco, nossa, meu Deus do céu. Pellegrini, 30 anos. O Mangala Sarr, 27 anos. Dani Cabadios, 29 anos. Haddad Traoré, 30 anos. Mauri Cardi, esse aqui também a torcida pede muito. Tem o Martial, 30 anos. Felipe Coutinho, esse daí acho que não volta nunca mais. Pablo Mari, gente, por que o Pablo Mari, o Vasco ainda não... Será que é muito caro o salário do Pablo Mari? Tá livre no mercado. Tem aqui também o Thomas Partier, 33 anos. O Dieng, 26 anos. Esse aqui eu não queria não, tá? Julian Brandt, esse eu não... Olha, esse aqui chega a me dar náuseas. Mas também tem o Diogo Leite,
e agora os nomes começam a complicar e eu não vou me atrever. Só o Trezeguet, né? Eu falei, ó, Trezeguet tá jogando... Não, mas esse Trezeguet aqui, 31 anos, deve ter até um nome em homenagem ao jogador francês. Ele é do Egito e também tá livre. Pontinha direita, pontinha esquerda. Custa um dinheirinho. Então tem outros nomes aqui que de repente você olhou, identificou e você, Léo, eu queria esse cara no Vasco. Deixa aí a sua opinião, porque para a gente poder finalizar, essa é a nossa realidade. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou. Nós estamos aqui, ó, na 17ª colocação com 20 pontos e vamos pegar o 18º com 19. É um jogo de 6 pontos. O Vasco, se vencer, pode ir a 23 e ultrapassar até o Internacional também, que está uma baranga aqui só. Mas, vamos ver, o Inter vai pegar o Atlético Paranaense lá, meu irmão. Dá para passar o Inter, mas o Vasco vai ter que fazer, pelo menos, o dever de casa. Uma coisa que o Vasco não... Mas, perguntar aqui ao Google. Qual foi a última vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro em casa? Eu já esqueci. Vamos ver. Responder a gente aí. Meu irmão, foi contra o São Paulo. Em abril. Cara, que isso, galera. A última vitória em casa no Campeonato Brasileiro de 2026 ocorreu em 18. Cara, se a IA aqui, né, do Google não estiver errada, vou te falar, hein? Tá fácil ou tá difícil, galera? Tá pegado, não tá? Você não tá acreditando, não? É, eu tirei aí, né? A tela. Aí, ó. Tá fácil não, galera. Eu vou embora, vou descansar, fazer essa capinha aqui mequetrefe. Já já eu tenho que voltar. Um beijo nesse coração lindo. Fiquem com Deus. Mais tarde eu volto aqui, 11 da manhã. Hoje vai pegar. A live hoje vai ser boa. Cola aqui com a gente. Valeu? Beijo. Papai do céu abençoe você e a sua casa nessa sexta-feira, nesse final de semana. No nome do Senhor Jesus. E eu fui que fui.